Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que está prestes a mudar assim completamente o jeito como compramos e vendemos online. A gente está falando do comércio agêntico. E o coração dessa revolução toda é um novo padrão, o Protocolo Universal de Comércio, ou UZP. Se preparem para entender como, muito em breve, a inteligência artificial vai negociar e comprar tudo por nós. Bom, vamos direto ao que interessa. O que a gente está vendo aqui não é ficção científica, não é uma ideia para daqui a décadas. É um projeto bem concreto, com data de lançamento e tudo, 11 de janeiro de 2026. E o mais importante é ver quem está por trás. O OCP é um padrão aberto, co-desenvolvido por gigantes como Google e Shopify. E não para por aí. Tem o apoio de nomes como Walmart, Etsy, Stripe, Visa. A ideia é que ele seja a língua universal que permite que qualquer agente de IA encontre, negocie e compre de qualquer lojista em qualquer lugar do mundo. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir essa estrutura aqui, bem direta. Primeiro, vamos entender por que afinal a gente precisa de uma mudança tão grande no comércio. Depois, vamos ver como o OSP resolve um problema gigantesco de integração. Aí a gente mergulha nos detalhes de como ele funciona na prática, passando pela parte crucial de segurança. E para fechar, vamos discutir o impacto real que isso vai ter nas estratégias de negócio, mudando o jogo do que a gente conhecia como SEO para algo totalmente novo, o AEO. Então, vamos começar pela pergunta mais básica de todas, né? Por que essa mudança toda é necessária? O que tem de tão quebrado no e-commerce de hoje que faz a gente precisar de uma arquitetura completamente nova? Olha, essa imagem aqui ilustra a mudança de um jeito perfeito. Do lado esquerdo está o funil que a gente conhece super bem. Busca, clica no link, navega pelo site, adiciona no carrinho. É um processo longo, cheio de etapas. Agora olha para a direita. Esse é o futuro agêntico. Uma pessoa simplesmente fala uma intenção, algo como quero macarrão hoje à noite. E o agente de IA vai lá, negocia e fecha a compra direto. A gente está saindo dessa era do tráfego na web para a era da ação autônoma. É uma virada de chave. E essa mudança está criando o que estão chamando por aí de crise do zero clique. O tráfego direto para os sites, sabe? Aquilo que foi a base do e-commerce por décadas, está simplesmente evaporando. As pessoas não querem mais ficar navegando em filtros e menus. Elas querem um resultado. E as IAs como o Gemini e o ChatGPT estão se tornando essa ponte, intermediando a jornada inteira. Certo. Se o futuro é ter IAs comprando para a gente, por que isso já não virou realidade em todo lugar? A resposta está numa barreira técnica que é, gigantesca. Um verdadeiro pesadelo de integração. E o que eu acho sensacional nesse slide é como ele deixa o problema claro. À esquerda a gente vê o caos, o modelo que chamam de N por N. Imagina só, cada agente de IA precisaria ter uma conexão feita sob medida para cada loja. Seriam milhões e milhões de integrações, cada uma frágil, quebrando o tempo todo, impossível de escalar. Agora, à direita, a gente vê a elegância do UCP. É um modelo Hub and Spoke. Ele é tipo uma língua franca. O agente só precisa aprender a falar o UCP uma única vez e pronto, consegue conversar com todas as lojas. E a loja aprende uma vez e é entendida por todos os agentes. Simples assim, é genial. E essa analogia com o HTTP é perfeita para a gente entender a dimensão da coisa. Pensa bem, o HTTP não diz o que um site pode ou não ter de conteúdo, ele só garante que qualquer navegador consiga acessar qualquer servidor. O UCP faz exatamente a mesma coisa, só que para o comércio. Ele não é uma plataforma central, ele é o protocolo que permite que todas as plataformas conversem entre si. Tá, mas como isso impede que uma única empresa domine tudo? A filosofia por trás é a de um bazar aberto, não um jardim murado. Não existe uma autoridade central. O sistema usa uma coisa chamada Reverse Domain Naming. Pensa nisso como se fosse o endereço de um site, só que para funcionalidades. Basicamente, quem é dono do domínio define as próprias regras de negócio sem precisar da permissão de uma entidade central. Uma empresa de logística, por exemplo, pode criar um novo tipo de entrega e simplesmente publicar, sem pedir bênção para ninguém. É um sistema descentralizado desde a sua concepção. Certo, a gente já entendeu o porquê e o quê. Agora, vamos para a parte um pouco mais técnica, mas prometo que vai ser de um jeito bem claro. Como é que uma transação via USP realmente acontece? Vamos dar uma olhada debaixo do capô. A arquitetura dele é dividida em 3 camadas. É como construir uma casa. A camada 1 é a fundação, o serviço básico de compra. A camada 2 são as paredes e o teto, sabe? As funcionalidades padrão como checkout, catálogo. E a camada 3 é a decoração,
as extensões personalizadas, tipo programas de fidelidade ou assinaturas. A sacada genial aqui é que você só adiciona decoração se precisar. A fundação continua sempre simples e estável. Isso impede que o protocolo vire aquele monstro complexo e inflexível com o tempo. O processo todo, no fundo, é uma conversa inicial que acontece em 3 passos-chave: o handshake, a interseção e a verificação de compatibilidade. E esse diagrama mostra essa conversa direitinho. Primeiro, o handshake. O agente e o lojista se apresentam. Um diz, oi, eu sou fulano e sei fazer isso, e o outro responde. Depois vem a interseção. Os dois sistemas comparam suas listas de habilidades e descobrem o que eles têm em comum. E por último, a compatibilidade. O que não é compatível entre os dois é simplesmente podado, ignorado. Por exemplo, se o agente não entende sobre um programa de fidelidade específico daquela loja, ele ignora essa parte, mas a compra básica continua sem problema nenhum. É um sistema feito para não falhar. Mas e se aparece algo muito complexo para a IA decidir sozinha? Aí vem uma das ideias mais inteligentes do protocolo. A intervenção humana não é vista como um erro, é uma feature, uma funcionalidade. Se a transação encontra um beco sem saída lógico, tipo uma escolha muito subjetiva que a IA não tem como fazer, o sistema não trava, não dá erro. Ele entra num estado que sinaliza, olha, preciso de ajuda humana aqui. Esse pedido de ajuda se chama handoff. É, na prática, um convite para colaborar. Imagina que a IA está comprando uma camisa, mas não sabe qual cor a pessoa vai preferir. Em vez de simplesmente desistir, ela gera uma URL segura e pede ajuda. A pessoa clica, assume o controle exatamente de onde a IA parou, escolhe a cor e a transação continua. Qual o resultado? Nenhuma venda é perdida por causa de uma indecisão. Tudo isso soa incrível, claro, mas com certeza levanta uma pergunta gigante. E a segurança? Como é que a gente vai confiar em agentes de IA fazendo compras com o nosso dinheiro? Bom, o NCP foi construído com a confiança como pilar central desde o início. A arquitetura de pagamento se baseia no que eles chamam de triângulo da confiança. E é realmente genial. A plataforma do agente de IA, ela funciona como um mensageiro, um intermediário, mas ela nunca toca nos dados financeiros brutos como o número do cartão de crédito. Ela só fica passando tokens criptografados entre o lojista e o provedor de pagamento. Ou seja, o agente negocia a compra, mas a transação financeira de verdade acontece só entre as partes que já confiam uma na outra. E para ir além, o UCP usa um padrão chamado AP2, que trabalha com mandatos criptográficos. Basicamente, são provas digitais que não dá para negar de que a pessoa autorizou aquela compra. O lojista recebe uma prova matemática de que está tudo certo, o que praticamente elimina o risco de repúdio de compra, o famoso chargeback. E isso ainda reduz drasticamente a necessidade de conformidade com o PCI DSS, aquelas regras de segurança para dados de cartão, porque os dados sensíveis ficam sempre isolados. E agora a gente chega na última sessão. Com tudo isso que a gente viu, quais são as consequências no mundo real? Como é que isso vira de cabeça para baixo a estratégia das empresas? Para quem cuida da parte de tecnologia, a mudança de mentalidade na segurança é total. A gente sai de uma postura de bloquear bots para uma de autenticar agentes. O firewall genérico que todo mundo usa dá lugar a gateways de API, que tem um controle super fino do que cada agente pode ou não fazer. É uma mudança radical de pensamento. E este slide resume bem o novo desafio. Segurança não é mais sobre manter o tráfego não humano do lado de fora. Agora é sobre gerenciar a identidade e as permissões de máquinas que são bem-vindas no sistema. Um errinho de configuração aqui pode ter um impacto instantâneo e gigantesco na receita, porque os agentes atuam numa escala absurda. E para o e-commerce, o impacto é monumental. Se a IA quem faz a compra, a pessoa não visita mais o site. Isso significa a morte do tráfego direto. A balança, como a gente vê na imagem, vira completamente. O design visual do site perde muita importância, enquanto dados bem estruturados, preços atualizados em tempo real e uma boa reputação técnica viram um novo SEO. Então, bem-vindos à era da otimização para a interação de agentes, ou I/O. A diferenciação da marca passa a ser a qualidade do produto, da logística e não mais a interface bonita do site. Mas a boa notícia é que a adoção já tem caminhos bem claros. Para quem usa o Google Merchant Center, por exemplo, a ativação vai ser bem simplificada. Para quem tem loja na Shopify, o Checkout Kit vai permitir integração com pouquíssimas linhas de código. E para empresas grandes, uma integração via API vai dar controle total. Ou seja, tem uma porta de entrada para cada nível de maturidade técnica. E é super importante entender que o UCP não é uma ilha. Ele não existe sozinho. Ele faz parte de um ecossistema muito maior. Como o diagrama mostra, ele cuida da parte da transação, mas ele se integra a outros protocolos que cuidam, por exemplo, de entender o contexto da conversa ou de permitir que diferentes IAs colaborem entre si.
Ele é a peça central que vai orquestrar a compra. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante para qualquer pessoa que trabalha com varejo hoje. Com essa mudança de paradigma, o modelo de negócio da sua empresa vai ser legível por máquinas. Ou, ao não se adaptar, ele corre o sério risco de se tornar completamente invisível para essa nova geração de comércio. Para concluir, a mensagem é essa: o bazar está aberto. O UCP é a espinha dorsal do comércio do futuro. A escolha parece clara. Ou os modelos de negócio se adaptam para serem entendidos por máquinas ou arriscam a própria invisibilidade. A revolução do comércio agêntico não é uma promessa distante, ela já começou.